Durante participação em evento com líderes empresariais na cidade de São Paulo, Arthur Lira criticou a maneira como o governo vem tratando a possível reforma ministerial. De acordo com o presidente da Câmara dos Deputados, a forma como o assunto tem sido abordado nos bastidores não contribui para a governabilidade do Planalto. Eu vou abrir aspas. Penso que esse assunto está sendo, de uma certa forma, atropelado. Isso não ajuda na governabilidade. Eu acho que o governo tem que ajudar a se facilitar, eu fecho aspas. Arthur Lira disse ainda que a reforma ministerial não é assunto prioritário para ele e, por isso, ele não se reuniu com Lula. Vamos repercutir com os nossos analistas? José Maria Trindade, de Brasília. Zé, o que achou dessas falas do presidente da Câmara dos Deputados? Faz sentido? É evidente a falta de estratégia do governo nesta mudança, né? Nesta acomodação do Centrão, que vai para o governo, Centrão vai para o governo, em troca de apoio no Congresso Nacional. A gente vê claramente que o Congresso Nacional já entendeu isso no histórico da polícia, de que ser oposição tem um custo. Ser oposição é eficiente na política, sim, é eficiente porque dá visibilidade, dá uma certa, um ar de transparência para quem é oposição, mas não dá dinheiro, porque o que dá dinheiro mesmo é ficar aliado do governo, que recebe emendas PIX, que recebe indicações nos estados e assim por diante. Então, há uma força muito grande, uma inércia de deputados irem para o governo. É assim que os partidos crescem demais quando elegem um presidente da República, né? E nesse caso aí a gente vê que o Centrão está doido para ir para o governo, mas os partidos não. E há uma coerência nisso. O PP e os Republicanos se recusam a oficializar essa união. Mas veja bem, o PP até ontem era base de apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro. O ministro-chefe da Casa Civil do governo anterior, Ciro Nogueira, é presidente do PP, para você ter uma ideia. Da mesma forma, os republicanos. E os dois apoiaram a tentativa de reeleição de Jair Bolsonaro. Como explicar de uma forma coerente que esses partidos entrem oficialmente para o governo? Fica difícil. Então há uma certa coerência nas presidências do PP e republicanos. Agora, a incoerência fica em deixar que seus deputados participem do governo. Se o partido era base de Jair Bolsonaro e perdeu a tentativa de reeleição, na verdade, simbolicamente, o partido foi eleito para ser oposição. E é assim que tem que se portar. Só que o fisiologismo é muito grande. E os partidos aí entendem, olha, tem um deputado lá que tem votos com o prefeito, ele precisa do governo, então não dá para ir para a oposição. Mas, tá, esse é o clima. O Lula não está contribuindo. Os ministros de Lula não estão contribuindo para tentar fechar esse acordo. A ideia de Lula é fazer uma maioria sólida no Congresso, aprovar projetos de interesse do governo, mas principalmente ganhar uma certa estabilidade e segurança de não impeachment. Este é o objetivo. E os partidos disseram não. Por que disseram não? Porque a negociação está esquisita. Se negocia com os presidentes dos partidos e o presidente do partido é que diz, quero ir para o governo, quero tal espaço, né? E Lula não está oferecendo isso. E está enrolando, e isso pode piorar e vai acabar desgastando ainda mais os partidos e o próprio Centrão. Quer dizer, cada dia que Lula não define, fica pior do que ontem. Pois é, agora a Mota, Lula está parecendo um presidente de primeira viagem. Quais são os erros de articulação que ele tem cometido? Os erros de vários dos políticos que hoje estão na cena é viver em outro país, diferente do país em que nós vivemos. Porque eu fico vendo essas discussões, essas declarações de políticos, e quando eu vou na rua e converso com as pessoas, é um sentimento, em geral, de desânimo, de repulsa ao que está acontecendo. A população não quer picanha ou cerveja. A população, as pessoas com quem eu converso, não querem ser tratados como idiotas. A primeira coisa que o eleitor quer é respeito. Então, mais uma vez, o uso dessa maravilhosa palavra reforma ministerial,
para criar governabilidade. O que significa isso? Vamos falar em linguagem clara. É o governo dá cargo, dá ministérios para as pessoas que, na maioria dos casos, não têm nenhuma qualificação para ocupar aquilo ali e que vão usar aquilo ali como ferramenta para se reelegerem. E por que o governo faz isso? Porque o governo quer ter votos para aprovar no Congresso Nacional coisas absurdas, como aquela mutilação do marco do saneamento, o tal do arcabouço fiscal, que na verdade é um piso de gastos, para aprovar essa reforma tributária que não diminui impostos. O governo quer distribuir, negociar ministérios para conseguir votos para aprovar coisas que vão prejudicar o povo brasileiro. Eu acho que esses políticos precisam sair um pouco do gabinete, largar o carro blindado e ir para a rua, porque a população, as pessoas me param e me perguntam: o que está acontecendo, Roberto? O país agora virou um país, o Brasil virou um país onde a lei vale para uns e não vale para outros. Uma pessoa muito humilde me parou há 3 dias e me perguntou: o que está acontecendo? O que era certo virou errado, o que era errado virou certo. O cidadão comum, é isso que está na cabeça dele, né? Eles não querem ser tratados como idiotas, eles não querem ter a sua liberdade ameaçada e ainda por cima já estarem vendo no horizonte que os impostos extorsivos que nós pagamos vão ser maiores ainda, e ainda são obrigados, quando ligam a televisão ou o YouTube ou as redes, a ouvir declarações estapafúrdias, desconexas e outras que beiram, eu não vou usar a palavra aqui, eu não me sinto confortável, mas olha, isso é simplesmente inaceitável. Eu acho que nunca a tecla mute foi tão usada na história do Brasil. Talvez o brasileiro precisasse passar por isso. Pois é. Algumas pessoas que eram bem intencionadas e que foram contaminadas por uma narrativa, né? E que agora estão assim, não sabem o que fazem, né? Porque não tem coragem de admitir a besteira que fizeram e todo dia ligam a televisão ou sintonizam na gente aqui e ficam estarrecidas. Então, essa situação, de novo, nesse planeta alternativo, os políticos estão discutindo reforma ministerial. No planeta real, as pessoas estão pensando o que vão fazer com o dinheiro, o que é que vai ser do futuro dos meus filhos, e tem gente já, né, se preparando para ir embora do Brasil. Esse é o país real. Pois é, Tiago Pavinato, inclusive um internauta mandou a seguinte mensagem: peraí. Diga. Olá, internauta. Agora pode. Qualquer articulação será bem feita se as emendas e cargos forem bem distribuídos. Claro, óbvio. Reforma. Aliás, é muito engraçado tudo isso, né? O Lira falar em atropelo. É o primeiro ponto engraçado. O sujeito que não deu 30 minutos para que os deputados pudessem ler o texto da reforma tributária falar em atropelo. O sujeito que adiantou as férias sem poder tirar férias, que tratorou a Constituição e saiu de férias antes de votar o que precisava ser votado antes do recesso parlamentar. O sujeito que não admitiu debate sobre o texto da reforma tributária porque não queria perder o Cruzeiro do Safadão. Ele está falando em atropelo? O sujeito que é de um estado que tem o Hospital Veredas, antigo Hospital do Açúcar, que eu fui pesquisar, é um hospital fundado por usineiros em 1950, e que ao longo dos últimos 7 anos, esse hospital, que trocou o nome de Hospital do Açúcar para Veredas em 2019, e desde então é administrado por amigos do Arthur Lira. Esse hospital, ele recebeu nos últimos anos, senhores, 1 bilhão em recursos públicos. 1 bilhão.
E mesmo tendo recebido 1 bilhão, ele não consegue pagar salário, o hospital está sucateado, o índice de mortalidade infantil no estado do Alagoas é um dos maiores do país, morre-se mais do que a média do país, ou seja, são cerca de 15 crianças mortas para cada 1.000 partos. Eu pergunto, ele está com pressa para quê? Para melhorar a vida da população? Ele está com pressa para quê? Para criar delegacias da mulher no Alagoas? Ele está com pressa para quê? Para melhorar o índice de mortalidade infantil? Ele está com pressa para quê? Para melhorar a educação, a saúde, a segurança pública no seu estado? Ou o que eu acho que é a hipótese, ele está apenas voltando de um encontro com um safadão para se encontrar com outros. Pois é, Beraldo, falta você falar sobre esse tema. Lira falou, governo tem que ajudar a se facilitar. Que recado é esse, hein? Na verdade, Lula é um ser analógico, né? O Lula não sabe como é esse mundo atual que se comunica por rede social, que tem uma dinâmica de comunicação muito mais avançada. Lula, quando foi presidente, a oposição era feita pelo PSDB. Lembra do PSDB? Que quando houve o mensalão, teve nos seus líderes a ideia de que, olha, não vamos fazer o impeachment do Lula, não, porque a gente vai vencê-lo nas eleições. Então, este tipo de oposição, aquele mundo analógico, já não existe mais para a realidade da política brasileira, mas para Lula é o único mundo que ele conhece. E quanto mais analógico ele for, aliás, a gente precisa lembrar, o Lula que sequer tem telefone, ele usa telefone de assessores. Ele e Janja, de fato, fazem esse esforço para ficar ali fechados naquele universo deles, e a vida real vai acontecendo aqui fora. Ele vai esticando a corda e parece não ter dado o valor que era esperado para a reforma tributária, não pelo que ela significa do ponto de vista de transformação do sistema tributário. Mas a reforma tributária, ela é um caso em que houve uma reforma extremamente importante, que foi pautada pelo próprio Congresso. Quem conseguiu os votos para aprová-la foi Arthur Lira e a reforma foi aprovada. Isso não tem nada a ver com a urgência da matéria, mas sim com a demonstração de força de Arthur Lira para Lula. Lula, olha o tamanho aqui, olha a minha potência aqui dentro da Câmara. Você vai conversar, você vai se entender, você vai se alinhar com a gente, ou você vai continuar vivendo nesse mundo paralelo? E Lula tem resistido a sair desse universo paralelo, que é um universo paralelo não só longe da realidade da política, mas é um universo paralelo completamente distante da realidade das pessoas. E a gente volta nas declarações que ele deu ontem, falando que os alimentos estão baixando, a carne está baixando. Ora, nada do que aconteceu no Brasil, redução de expectativa da inflação, nada do que aconteceu com o Brasil, de revisão de aumento do PIB, apesar de muito medíocre, mas houve uma melhora de perspectiva, nada disso tem a ver com o governo Lula. Isso tem a ver com o ambiente internacional, queda do dólar, ambiente internacional, não um arcabouço fiscal que simplesmente deu uma alforria para que Lula pudesse gastar à vontade sem ser responsável fiscalmente. Que a melhoria do arcabouço fiscal, quem produziu foi o Congresso, não foi Lula. Lula queria uma carta branca para fazer o que ele bem entendesse sem correr o risco de sofrer as consequências que Dilma Rousseff sofreu. Nada do que aconteceu no Brasil, então, tem a ver com Lula e o seu governo, com Haddad, com ninguém. Condições internacionais, trabalho do Banco Central e o governo criando problema. Então, Lula vai surfando a onda alheia, dizendo que
o alimento caiu apesar de ter tido safra recorde, que a carne caiu apesar da gente ter tido embargo para exportação de carne num determinado momento. E aí ele vai criando essa história, achando que está tudo bem, que ele é muito bom, que ele sempre dá sorte, que ele sempre resolve, que ele é o máximo, só que a vida real está acontecendo. O que vai acabar no final? O Lula será certamente surpreendido por alguma situação muito negativa para ele e para o governo e terá que ceder muito mais numa negociação que vai acontecer ali no fogo. E Lira sabe disso. Lira, inclusive, tem condições de armar as arapucas que o governo vai cair dentro da Câmara dos Deputados. Pois é, justamente sobre o Arthur Lira, que a Daniela mandou uma mensagem aqui, viu, Zé Maria, tratando dessa fala do presidente da Câmara dos Deputados. Ele diz que a reforma ministerial não é um assunto prioritário para ele e por isso ainda não se reuniu com Lula. Peraí, Zé, não é assunto prioritário para o presidente da Câmara dos Deputados, mas certamente ele acompanha isso de perto, né? Sim, prioridade total, mas é porque ele não pode falar, né? Esses são os bastidores. Dizem que se as pessoas soubessem como são feitos os queijos, a cachaça e a política, não consumiria nenhum. Porque é exatamente assim, nada é por acaso. Essa fala do Lira tem um objetivo, tem um foco, para dizer, olha, nós estamos insistindo e queremos o que te pedimos. E o que eles pediram não é público. Fala-se aqui do Ministério da Saúde, Lula negou. Ou talvez tenha deixado para depois uma reforma ministerial pós-eleição na Câmara, e aí Arthur Lira poderia ser o ministro da Saúde. O PP sempre adorou o Ministério da Saúde. Talvez seja coincidência, ou não sei bem o que é, eu sei o que é, mas, enfim, a saúde, o Ministério da Saúde tem negócios, o Ministério da Saúde tem verbas, o Ministério da Saúde tem convênios, tem compras com laboratórios, interesses altos, né? Então, é um ministério muito, muito, muito requisitado pelos políticos. Então, assim, Lula falou o Ministério da Saúde não, mas ele vai ter que ceder. Essa fala do Arthur Lira é um recado para quem acompanha de política, sabe muito bem. É a prioridade política total aqui agora, esta acomodação do Centrão no governo, porque não é só a entrada do Centrão. O Centrão quer retirar do governo o PT e PSB, e no meio desta composição atual estão disputas regionais. É a disputa do Lira lá em Alagoas, né? É a disputa de Ciro Nogueira com o Wellington Dias lá no Piauí. São várias disputas regionais, e quando se tira poder de um adversário, é como se ganhasse poder. E o grande debate é Bolsa Família, o que fazer com Bolsa Família? Porque Bolsa Família, nas mãos de um ministro competente, é um canhão político. E o Wellington Dias não está desenvolvendo um bom projeto. Até ali, aliados de Lula criticam o Wellington Dias. Se o PP pega esse Ministério do Desenvolvimento com Bolsa Família, transforma isso aí em voto e em dinheiro de campanha de uma forma muito rápida, né? Então, o grande debate é esse. Lira considera prioritário essa reforma ministerial. Ele não pode falar, né? Porque eu sou presidente da Câmara, tem que ficar soberano, independente, mas nos bastidores é ele que está comandando, hein? Ele não se reunir com o presidente Lula também é um recado muito forte.